Oi, gente! Eu sou a Lari e esse é o meu canal. Bom, gente, como você leu no título do vídeo, hoje vamos falar sobre o chamado de Deus para minha e para sua vida. Bom, você deve estar se perguntando, Larissa, por que você vai falar de chamado hoje, sexta-feira? Vou falar de chamado, sabe por quê? Porque chamado é algo maravilhoso de se falar, é algo que muita gente ainda não entende qual é o chamado de Deus para sua vida, o que é chamado. E hoje eu tô aqui para explicar para você, da minha maneira, o que eu entendo, o que é o chamado. Então, se de repente você não concordar alguma coisa comigo, não tem problema, tá bom? Bom, vou contar rapidamente para vocês também por que a fundo também decidi falar sobre chamado. Gente, uma vez eu fui convidada para levar a palavra de Deus na minha antiga igreja, num culto de jovens e adolescentes. E Deus tocou em meu coração e disse pra mim falar sobre chamado. Então, foi o que eu fiz. Eu obedeci a voz de Deus e falei sobre chamado. Eu estudei, eu anotei, eu já mostrei esse caderno pra vocês. E aqui, gente, ó, eu tenho anotado tudo que eu gosto de estudar na palavra de Deus. E bom, eu anotando aqui, eu peguei e fui mais a fundo do chamado e vou explicar ele pra você da minha maneira. O que é o chamado? Eu anotei da seguinte forma: chamado é algo louco, o chamado é algo urgente, o chamado é todo dia, o chamado é agora. Como assim, Larissa? O que é chamado? Bom, o chamado de Deus para minha vida ou para sua vida é o seguinte: Deus te chama, por exemplo, para trabalhar com as crianças. O seu dever é trabalhar com as crianças. Ah, Deus te chamou para ser pastor. Aí isso vai demorar um pouquinho mais, porque até você ser consagrado a pastor demora um pouco, mas tudo bem. De repente Deus te chamou para ser regente, o seu dom é reger, o seu dom é ensinar hinos, trabalhar com a voz. Esse é o seu chamado. Deus nos chama para cada um para um determinado trabalho. Por exemplo, eu costumo dizer que tem o chamado divergente. O chamado divergente é o quê? Ao meu ponto de vista, é quando você é chamado não para uma coisa, mas para várias. Por exemplo, tem gente que eu conheço que é chamado para regência, para o ministério de louvor, para liderança e outras coisas mais. Mas também tem gente que eu conheço que Deus só chamou para uma coisa só. Ou seja, você pode estar pensando, pô, Larissa, mas Deus só me chama para uma coisa só, o que eu faço? Faz o seu serviço. Se Deus te chamou para cuidar de criança, cuide de criança. Se Deus te chamou para cuidar de adolescente, cuide de adolescente. Ah, Deus me chamou para cuidar do grupo das irmãs, cuide do grupo das irmãs. Então, assim, esse é o chamado. Deus, ele te chama para fazer determinado algo. Por exemplo, de repente você tá aí brisando assim, sabe? Vamos dizer assim. E aí você sente um negócio no coração assim. Aí você fala assim, pô, nossa, eu quero trabalhar com coreografia. Você pode ter certeza que foi Deus que falou com você. E ele te chamou pra coreografia, certo? Bom, falando também sobre chamado, tem um versículo na Bíblia que se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, se fortalece nisso que Deus te chamou. Ah, de repente, você tem tanto chamado assim para cuidar de adolescente, que a sua vontade é trabalhar com eles o tempo todo, é fazer isso, é fazer aquilo. Se é possível e você consegue fazer o que você quer fazer, faça. Faça, mas não faça assim, tipo, ai, eu tô fazendo tal coisa porque Deus mandou, porque é obrigação. Não. Faça porque você ama. Entendeu? Porque tem gente que acaba se desencontrando com o chamado. Por exemplo, tem gente que eu conheço que nem imaginava que cuidaria de criança um dia. Hoje essa pessoa está cuidando do departamento das crianças. Mas o negócio dela não era esse. Ela achava que o negócio dela era cuidar de adolescente. E hoje ela tá cuidando das crianças. Então é uma coisa bem maluca. Por isso que eu digo que o chamado é algo louco. Porque o chamado é bem, tipo, você se desencontra tem vezes. Você tem a certeza de que é aquilo, mas de repente Deus fala que não é. De repente Deus te quer em outro lugar.
Por exemplo, eu acho que o meu chamado é coreografia, mas de repente seu chamado não é coreografia. De repente seu chamado é ministério de louvor, sabe? Os grupos de louvor das igrejas. E bom, você fala assim, mas Larissa, como é que eu posso descobrir o meu chamado? O meu conselho pra você descobrir o seu chamado, faça assim como eu fiz. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor e peça direção. Fala, Jesus, eu preciso que o Senhor me direcione ao meu chamado. Eu preciso que o Senhor fale comigo, que o Senhor me dê um sinal do que eu faço, qual é o meu chamado. Quando eu não entendia qual era o meu chamado, eu fui buscar o Senhor Jesus e Deus me mostrou não um só chamado, mas me mostrou uns 4 chamados. Então, foi uma coisa bem louca? Foi uma coisa bem louca, mas eu entendi. Porque tudo que você precisa é você orar, é você buscar, é você ler a palavra e você entender. Que aí você vai entender qual é o seu chamado. Eu espero que você tenha entendido o que é chamado. E se você é chamado para coreografia, para adolescentes, para jovens, para irmãs, para ministério de louvor, para grupo de varão, para coral, de repente você é chamado para missão, quer levar a palavra de Deus por todo mundo. Não importa o que você é chamado, siga isso, que Deus vai te abençoar, eu creio demais, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like aí, que me ajuda demais. Gente, você que de repente assiste os meus vídeos, mas não é inscrito no meu canal, faça uma conta aí no Google, no YouTube aí, se inscreva no meu canal, que isso me ajuda demais também. Compartilha pra geral esse vídeo, tá bom? Chama os seus amigos pra assistir, fala, a menina lá falando sobre chamado, vamos ver que é interessante. E peço também que você ative o sininho aí embaixo pra você receber a notificação de quando chegar um vídeo novo, tá bom? Fiquem com Deus, sejam loucos por Jesus, sigam os seus chamados, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo pra vocês e me sigam nas minhas redes sociais também, tá bom? Que estão aí embaixo. Fique com Deus!